muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreender Brasil, uma parceria com o Sebrae Nacional. Aqui a cada semana, como vocês bem sabem, a gente traz um empreendedor ou uma empreendedora de alguma região deste país para inspirar vocês aí do outro lado que está pensando em empreender e não sabe por onde começar. Hoje eu estou aqui com um cara que, inclusive, eu já participei de algumas aulas dele no parque, muito legal. Ele é psicanalista na linha corporal, com especialização em psicoterapia, assistida por psicodélicos, gente. Praticante e facilitador de yoga. Inclusive, eu só trago aqui pessoas que eu tenha tido alguma experiência para apresentar para vocês. Edu, seja muitíssimo bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho fantástico, inclusive eu tenho aqui uma imagem das práticas que você faz lá no Parque Vicentina Aranha, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, agradeço esse convite para essa entrevista. Vamos falar um pouquinho das coisas que acabaram me ajudando bastante, né? Sim, agora você está aí numa ambientação tudo verde, tudo que remete à natureza. Quando a gente também vai no seu Instagram, a gente vê muita, inclusive, pessoal, já sigam, Eduardo underline Pereira underline. A gente vê muito natureza, essa conexão, yoga, a conexão conosco, né? Dentro dessa época que é tudo digital, que é tudo avatar. Eu estou aqui falando contigo por meio de um avatar que você está espelhado aí numa tela. O que te conecta a essa pauta, né? A yoga, essa conexão com a mente humana, a psicanálise? Conta um pouquinho para a gente qual foi o ponto decisivo que mudou aí a sua vida. Bom, vou voltar um pouquinho na minha história. Então, eu sou engenheiro, né, de formação. E trabalhei, né, durante 13 anos numa empresa, né, na engenharia, né? E eu comecei a ter colite, foi uma doença mesmo, né? Uma colite, uma inflamação no intestino. E aí eu tinha que ficar fazendo exames regulares, né? São exames invasivos, né? Colonoscopia. E aí eu fui buscar meios, assim, de o que eu poderia fazer, né? Para mim, né? E aí chegou o yoga na minha vida, né? E aí teve uma mudança, assim, muito grande, assim. Eu comecei a perceber que, primeiro, eu estava saudável, né? Tinha me livrado daquela colite, né? E estava mudando a minha forma de pensar, inclusive, né? Então, aquilo que me deixava estressado no trabalho já não estava me deixando mais tão estressado, tal. E a única coisa que eu estava fazendo de diferente era o yoga, né? E aí, enfim, aí a minha empresa mudou, né, de cidade, foi para um outro estado e eu não continuei naquela empresa. E aí foi muito assim, foi de uma forma muito orgânica, né, que eu acabei, eu não tinha pretensão de ser instrutor de yoga, mas os próprios amigos começaram a incentivar e desde então, né, acabei, né, me tornando esse professor de yoga. Hoje a gente tem uma formação, esse espaço que eu tô aqui é em São Francisco Xavier, onde eu moro atualmente, e a gente tem uma formação de yoga que acontece aqui. A gente já está na 10ª turma, né? Acontecia em São José, agora está acontecendo aqui em São Francisco Xavier. E o yoga também me levou, né, para a linha da psicanálise corporal, né, que foi onde Essa eu aqui é a conheci. turma? Essa é respiração holotrópica, né, que é uma linha da psicoterapia também, né, onde a gente vai utilizar a respiração como meios de acessar, né, traumas, emoções, sentimentos, né, mas que tem tudo a ver também com a psicanálise da linha corporal, que foi onde, né, eu comecei a estudar também, né. Então, a engenharia me levou para o yoga me levou para a psicanálise da linha corporal, e dentro da psicanálise aí eu fui abrindo, né, interesses, né. E eu tenho um grande interesse pela respiração holotrópica, eu sou formado em respiração holotrópica e tenho um grande interesse por psicodélicos também, que é a minha especialização dentro da psicanálise, é o estudo dos psicodélicos. Então acho que é um pouquinho, assim, do que foi me trazendo até aqui, né.
Sim. Agora, Edu, o que a gente vê é uma pandemia de crise de saúde mental. Tanto a ansiedade aumentou muito durante a pandemia, eu mesma fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, quanto outras pessoas desenvolveram depressão ou doenças psicossomáticas, de modo geral. E, ao mesmo tempo, o que a gente viu? Um crescimento de perfis de pessoas tentando trazer soluções mágicas. Muita gente tentando enganar o outro. Como que a audiência aqui do outro lado pode estar atenta também a perfis, ou pessoas que tentam vender? Eu te trouxe aqui justamente porque a minha confiança no seu trabalho é tremenda e por isso que você está aqui. Agora, o que existe de picareta nessa era das redes sociais é inimaginável. Eu vejo muito o tempo inteiro. Como que a pessoa aqui do outro lado pode se atentar? Porque às vezes o perfil parece lá 1 milhão de seguidores e é um cara picareta, não fez nada, não tem uma formação. Diga pra gente como que as pessoas podem também estar mais vigilantes, né? Eu acredito que alguém que busque, né, um profissional assim da área, na psicoterapia, seja no yoga ou qualquer área, né, dá uma pesquisada, né, saber perguntar, né, qual que é o lastro, da onde a pessoa, né, tá vindo, né. Eu acho que é por aí, né, não tem muito outros caminhos assim, eu acredito. Eu acredito que é a pessoa, né, que está buscando isso, indagar, ir atrás, né, pesquisar, né. Hoje tem internet, tem tudo aí para na nossa mão, né. Então, As áreas de é, formação, pelo menos, né? exatamente. Tem uma imagem sua aqui que eu gosto muito. Acho que aqui foi em São Paulo, capital, né? Pela quantidade de É, prédios. esse aí é no Copan, é lá no heliporto do Copan. É impressionante. Porque manter a mente tranquila nessa era é muito difícil. Eu, que sou paulistana, nasci na capital, morava no centro, fugi da capital e vim para São José dos Campos, e aqui também já começou a ficar muita gente, muito barulho, já dá vontade de ir para São Francisco Xavier, ficar aí nesse mato que você está aí. Quais foram os desafios para você, como engenheiro, para ter essa transição, né, de um engenheiro que trabalhava CLT numa empresa para ser um instrutor de pilates não, de yoga, Eu um psicanalista, ser autônomo é tão desafiador, né? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. eu vou ser bem, assim, pragmático mesmo, que aconteceu comigo. Bom, quando eu era engenheiro, eu utilizava muito o meu plano de saúde, né. E depois que eu, né, fui migrando para yoga e, enfim, para psicanálise e tal, eu comecei aí eu já não tinha mais plano de saúde, né, da empresa, eu utilizava o SUS, mas não estava aí eu percebi que eu não estava utilizando o SUS, né, porque eu não ficava mais doente, né, eu não tinha mais aquela coisa, né, de tomar remédio e tal, né, então, eu utilizo basicamente, assim, graças a Deus, né, nesses últimos, sei lá, 10 anos eu utilizo o SUS para manutenção da minha saúde. É isso que eu faço, né, exame de sangue e tal, mas é difícil, né, o estilo de vida ele é bem importante, assim, pra gente, eu acredito, pra gente ter uma saúde, assim, boa, né. E o meu estilo de vida hoje, né, ele é desse jeito, né, isso aqui mesmo, isso aqui que você tá vendo sou eu, né, é o meu estilo de vida, é a mata, né, é andar de bike, é comer comida né, menos processada possível, né, então acho que é isso. E aí, enfim, tem um resfriado ali, outro aqui e tal, mas o que eu sofria, né, com colite, essas coisas mais que é mais pesado, vamos dizer assim, é mais ruim, né, isso eu já não tenho mais. Então eu sou muito agradecido, assim, a minha né, a minha não sei, a vida foi me levando para isso, não tem muita explicação, assim.
Não foi um planejamento, nada disso eu planejei. Tudo isso aconteceu de forma muito, assim, natural, assim. Não sei nem como isso aconteceu, não sei nem como que no final das contas eu tô aqui dando essa entrevista, porque era uma outra pessoa. Tipo, sei lá, há 20 anos atrás, você ia estar falando com uma outra pessoa completamente diferente, isso aqui que tá aqui agora falando com você. Então, e Sim. foi se transformando ao longo do tempo, né? Agora, o nosso programa é sobre empreendedorismo. Como que você foi se reinventando neste período? Nós tivemos uma pandemia prejudicou muitos negócios, muitos profissionais autônomos. Como que você foi se reinventando? Você estava aqui em São José, depois você foi para São Francisco Xavier. Como que você paga os boletos? Essa é a grande pergunta. Então, como, como eu tô falando, eu não planejo muitas coisas, né? Então as coisas vão acontecendo. É uma característica, assim, eu também sou do Zen Budismo, então no Zen Budismo a gente tem, assim, um ensinamento que é assim, você analisa as coisas como elas são e a partir dessa realidade que você vai analisar, você age. E não, tipo, não fica criando fantasias na sua cabeça de que deveria ser assim ou deveria ser assado. As coisas são como elas são. E a gente tem que agir dentro disso, dentro de como as coisas são. Então é uma característica assim que eu aprendi, acho que eu aprendi bem assim do Zen budismo. Então eu nunca tinha feito uma live na vida, nunca tinha feito nada online na minha vida. E a pandemia veio e eu lembro porque foi perto do meu aniversário, foi no dia 15 de março, né, que eu lembro que eu dava aula no parque, né, no Vicentino Aranha, em São José dos Campos, e eu dei minha última aula na sexta-feira e falei assim para os alunos, olha, eu não sei mais como que vai ser na segunda, né, porque tá meio que fechando tudo. Foi exatamente isso que aconteceu, fechou tudo e não abriu mais, né. E aí eu fiz a minha primeira live, né, aí eu peguei o celular e coloquei lá e comecei a dar aula online, né, e desde então eu percebi que as aulas online, para mim, acabaram dando muito certo, assim, né? Os meus alunos acabaram se adaptando, né? E os meus atendimentos em psicanálise também são tudo online. Então, aí me abriu a possibilidade de mudar, né? De São José, aí eu vim aqui para São Francisco Xavier, porque basicamente hoje eu faço tudo online, né? Tanto as minhas aulas quanto os atendimentos em psicanálise. Tirando o atendimento com psicodélico, né? Que a pessoa vai estar sob efeito psicodélico, eu faço acompanhamento ao vivo com a pessoa, né? Não tem como a pessoa tomar o psicodélico na casa dela e eu acompanhar Sim. online. Aí tem que estar junto, né? Mas de restante, assim, é tudo online, né? E foi muito orgânico, assim, não foi a necessidade, né? Que fez eu chegar nisso aqui nesse formato, né? E como tem sido essa procura depois da pandemia? Como eu disse, nós vivemos hoje uma pandemia de saúde mental, uma crise muito intensa. Não tem nem profissionais da saúde mental suficientes para a quantidade de problemas que existem geral. E a tecnologia impulsionou isso de alguma maneira também. Assim como ela ajuda, ela facilita a sua comunicação com pessoas de qualquer parte do Brasil, ela também muitas vezes vicia, a gente tem contato com vícios online, de joguinhos e tantas coisas mais que existem, tanta porcaria que existe na internet. Qual é o seu olhar sobre todo esse cenário, Edu? Tanto dessa facilidade quanto dos desafios, dos perigos da internet também para a nossa saúde mental. Eu acho que você falou bem, né? Tipo, é uma via de mão dupla, assim, né? Tipo, por um lado, é muito bom, né? Facilita um monte de coisa, né? A gente fazendo essa entrevista, né, de forma online, atendimento online, enfim, tem tanta coisa tão bacana aí que a gente pode estar se utilizando. Por outro lado, se a gente não se atentar, a gente é engolido por tudo isso também, né? Então, eu gosto muito do filósofo coreano Byung-Chul Han, que ele vai falar sobre a sociedade da performance, né? Que hoje em dia já não tem mais assim o chefe que fica ali te vigiando, te olhando, é você que fica se vendendo, né? E esse se vender, né?
ele não tem limite. Porque quando tem o chefe, é assim, tipo, deu 5 horas, né? Você vai para sua casa, Uhum. o chefe vai para casa dele e tal. Agora, quando é você com você mesmo, você vai até o esgotamento, né? Que é onde o Bill Churran fala, né? As doenças do nosso, da nossa, né? Do nosso contemporâneo hoje são justamente as doenças psíquicas, né? São justamente essas ligadas a esse esgotamento total, né? Tipo o burnout, por exemplo, né? Eu recebo muito na minha clínica, né? Pessoas que estão esgotadas, né? Estão trabalhando demais, fazendo muita coisa, né? Tal. E, enfim, e aí o olhar psicanalítico ali vai fazer com que a pessoa consiga, ela, né, ela que vai enxergar, né? Eu tô ali como um auxiliar, né? O psicanalista, ele não faz nada, né? Ele só tá ali como uma testemunha do que está acontecendo e de vez em quando, né, fazendo um questionamento aqui e ali, mas o processo é da própria pessoa. Então chega um momento que a pessoa se vê nisso, né? E aí ela quer sair, né? E aí vai criando formas assim de você, né? Buscar uma alternativa a tudo isso, né? Sei que você entrevista um monte de gente, inclusive você entrevistou Ayrton Krenak há tempos atrás, né? E Sim. ele fala muito isso também, né? É um cara também que eu leio bastante, sigo, né? Então, eu acho que passa muito pela conscientização, né? Pela consciência. Até o momento que você dá aquele clique assim, na hora que você deu aquele clique, opa, esse momento é o momento que você se torna consciente de si mesmo, né? E aí você consegue lidar melhor, talvez, com tudo isso. Porque se você ficar no automático, você vai ser arrastado por tudo isso, né? Assim, na minha Uhum. visão, né? As Sem pessoas, dúvidas. que é o que está acontecendo, né? Eu vejo muito isso. Agora, você começou na yoga, depois foi para psicanálise e agora está com uma nova proposta, mais polêmica, que talvez gere algumas dúvidas, curiosidades, que são os psicodélicos. Aqui é um canal progressista, você já deve acompanhar, que eu já entendo muito bem a sua vertente política. O 247 é um canal progressista. Então, conte-nos um pouco mais qual foi a sua intenção de inserir o psicodélico dentro dessa narrativa mesmo, né? Da sua evolução espiritual, digamos assim. Então, também aconteceu assim de uma forma muito orgânica, né? Eu estava passando pelo luto da minha mãe, né? Minha mãe morreu já faz alguns anos. E, e aí um grande amigo meu falou para mim, né? Ele me convidou, né? A ir numa ritualística de ayahuasca, né? Aí eu fui resistente no princípio, assim, não conhecia nada, tinha preconceito, muito preconceito e tal. Até o momento que ele foi em casa, né? E a gente fez uma ritualística, assim, de poucas pessoas, poucos amigos, né? Com cogumelo, Psilocybe cubensis. E ali foi o momento, assim, que eu pude, talvez, elaborar melhor o luto, né? Todo aquele luto que eu estava passando, né? Em relação à morte da minha mãe. E eu falei, putz, é isso, né? Eu acho que é um lugar, assim, onde eu posso me aprofundar mais. E desde então eu venho estudando muito isso, né? Eu sou especializado em integração psicodélica, né? E venho estudando essa temática. Minha monografia dentro do meu instituto, que é o Instituto de Análise Bioenergética, é sobre os psicodélicos, né? E dentro da psicanálise, da linha corporal, né? Então é algo que me interessa muito, assim. É, e é uma coisa que é só uma questão de tempo agora, né? O Trump, há um mês atrás, ele assinou um decreto para agilizar os estudos, né, com os psicodélicos no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, mas isso acaba refletindo no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, a gente já está vendo os reflexos disso. Então, é só uma questão de tempo para você deixar isso, né, legalizado de forma protocolar, né? Mas quem já está estudando, né, no caso eu já estou estudando, já tenho especialização e tudo mais, a gente vai estar nessa primeira onda de profissionais que vão estar trabalhando com isso, né? Hoje
eu faço um trabalho que é de acompanhamento de pessoas que vão fazer o uso. A pessoa fala assim, não, eu vou usar, só que eu preciso de alguém que me olhe ali, que tenha um olhar mais clínico ali e tal, que possa me ajudar. Então, esse trabalho ele é conhecido como trip-sitter, né? Trip-sitter é tipo, né? Tem a babysitter, né? Que vai cuidar do Sim. bebê, e o trip-sitter é que vai cuidar da viagem da pessoa, né? Tipo, para a pessoa ficar, né? Para margear aquilo ali, não sair tão fora, né? E entender a dosagem, tirar dúvidas. Então, tudo isso já é um trabalho que eu faço, né? Porque as pessoas vêm me procurar, eu sou muito indicado a fazer esse tipo de acompanhamento. Né? Então, e é algo que me interessa bastante também. E para os próximos anos, quem é o Edu? Eu sei que você é zen budista, o zen budista fica muito no presente, tenta evitar essa viagem de muitos anos à frente, mas alguma perspectiva você deve ter, né? Então, quais são as suas intenções no seu trabalho, né, de juntar uma coisa a outra? Todos eles são integrados bastante, psicanálise, yoga, né, os psicodélicos. Como que você se vê dentro dessa perspectiva de negócio, afinal o programa é sobre empreendedorismo, daqui em diante? Qual é a sua intenção? Porque eu trago pessoas aqui que também não têm a mínima intenção de ter algo grandioso. É querer atender bem um número específico de pessoas e tá tudo certo. Uhum. Eu gosto muito dessa área, né, da psicanálise e, né, dentro da psicanálise, a parte dos psicodélicos. Então, é algo que, assim, provavelmente eu vou continuar estudando esse tema, né? Eu tô com um curso agora que eu vou dar para os psicanalistas do meu instituto, né? Um curso que é eu e mais um psiquiatra, né? Que a gente está montando esse curso e vai dar para esses psicanalistas como uma forma de letramento mesmo, né? O que, que é um psicodélico, né? Tipo, de uma forma geral, as pessoas não sabem nem o que, que é um psicodélico, né? Você tem três Só pensa que é grandes. droga. Coloca tudo numa coisa só, mas não é exatamente isso, né? Você tem três grandes tipos de substâncias. Tem um que são os inibidores do sistema nervoso central, né? Que são, tipo, tudo que acalma, né? Maconha, camomila, tudo que acalma o sistema nervoso são esses inibidores. Você tem aqueles que vão agitar esse sistema, né? Tipo cocaína, cafeína, né? Tudo isso vai afetar esse sistema nervoso de uma forma acelerar, né? Esse sistema todo. E os psicodélicos é um outro lugar, né? Tanto é que esse termo, né? O termo psicodélico, ele foi cunhado pelo Aldous Huxley. Né? Todo mundo conhece o Aldous Huxley pelo Admirável Mundo Novo, né? E também ele foi quem cunhou, né? Junto com o psiquiatra Humphrey Osmond, né? Os dois, em troca de cartas, eles cunharam esse termo psicodélico, que significa manifestar a mente. Então, o psicodélico, o que, que ele faz? Ele manifesta o que está dentro de você, né? E uma outra coisa que é bem interessante também é que ele age no sistema da serotonina, né? Ele é no receptor da serotonina no cérebro, né? Então ele não é, por exemplo, um sistema da dopamina, né? Tipo, aquela coisa do vício, né? Você quer um pouquinho, aí quer mais, né? Esse é o sistema dopaminérgico. O sistema serotoninérgico é outra coisa, né? Então, bom, é algo assim que vai vir, né, com tudo, né? As pesquisas estão muito, são muito superiores a todos os medicamentos que a gente tem hoje, tops, assim, tipo, você pega a depressão, você pega o medicamento top de depressão, o psicodélico tá lá em cima, ele tá melhor ainda que esse medicamento. Você pega os medicamentos de ansiedade, os psicodélicos estão lá em cima, você pega, né, enfim. Então por isso que o Trump, né, assinou esse decreto para agilizar mais ainda essas pesquisas, porque lá nos Estados Unidos está tendo um grande problema com os veteranos de guerra. Os veteranos de guerra. E veterano Sim. de guerra não é senhorzinho, é o cara que acabou de voltar da guerra do Irã, por exemplo, né? Tipo,
E eles têm muito questões de transtorno de estresse pós-traumático, né? E são mais de 20 suicídios por dia nos Estados Unidos de veteranos de guerra. Então é um Caramba. problemão que eles têm, né? E os psicodélicos, principalmente o MDMA, né, que popularmente é conhecido como êxtase, mas não é o êxtase que as pessoas encontram na balada, né, porque é só aquela molécula do MDMA e não o êxtase que sei lá com o que é misturado no meio ali, né? Isso tá tirando esses veteranos de guerra do estresse pós-traumático, né? Então, agora você imagina, né? A gente está falando assim, né, guerra, né? Estados Unidos e tal, mas se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, quantas pessoas no dia a dia, nas grandes cidades, né? Questão da violência, né? Quantas pessoas não estão em estresse pós-traumático por conta disso, né? E, tipo, é gigantesco esse problema. Então, Nem por tem esse isso, dado de tão alto que deve ser. eu acredito que às vezes pode ser que tenha uma pesquisa ou outra sobre, né, sobre depressão, a gente tem, mas são números assustadores, assim. E que os psicodélicos estão dando conta disso, né? Os psicodélicos dentro de uma estrutura, não é o uso do psicodélico como você usa um antidepressivo, por exemplo. É o uso do psicodélico dentro de uma psicoterapia assistida por psicodélico, né? Então o psicodélico ele é uma das perninhas, né, disso aí. Não é a única perninha, né? Sim. Tem que ser o psicodélico junto com uma psicoterapia, com ambiente adequado, tal. Isso está livrando pessoas do sofrimento mental, né? Então, acho que é Essa algo que eu pauta vou. é, essa pauta é bem extensa e finalmente Trump fez alguma coisa decente nessa vida, mas com um interesse muito grande aí nessa problemática. É o Edu, ônus e o bônus. É o ônus e o bônus, né? Tem o bônus, né, das pesquisas vir, mas vai vir com um ônus por trás disso, que são as indústrias farmacêuticas e tal, enfim. Aí já é um papo para uma sim. outra entrevista. Edu, nosso tempo voa aqui. Nestes minutos finais, queria que você deixasse uma dica, uma recomendação para quem está aqui assistindo, não sabe exatamente por onde começar, quer empreender, quer criar um negócio, está infeliz no trabalho. Aliás, trouxemos aqui a advogada que eu te falei, que virou tatuadora ritualística, que ela era muito infeliz como advogada, muito infeliz mesmo. O dinheiro não era suficiente para tanta infelicidade. E que dica você dá? E já faço o convite também para o pessoal seguir você, te acompanhar nas suas redes. Então, eu acredito que é você se conectar a você mesmo, né? Eu acho que é a grande sugestão, assim, né? Que para mim foi muito importante, né? É me conectar comigo mesmo, né? Saber que eu posso ser o que eu quiser, né? Tipo, não tem regra, né? Eu venho de uma família que trabalhou na indústria, meus pais, meu pai e minha mãe na indústria, meus tios, tal. Então eu achava que era isso, né? Que a vida era isso. E aí depois eu descobri que não, que eu posso ser o que eu quiser, né? E quando eu descobri isso foi libertador, tipo, né? São sacadas, assim, é tão óbvio isso, mas ao mesmo tempo a gente fica tão preso, né, na caixinha, assim, do núcleo familiar e coisa e tal, que quando você descobre isso, você fala, nossa, eu posso explorar o mundo, eu posso ser o que eu quiser. E não tem fim isso, né? Tipo, eu vejo, assim, que o universo, ele tem N possibilidades, né? E se a gente está aqui, né, a gente pode explorar um pouquinho cada uma delas, né? Nada do que eu fiz foi planejado, né? Tudo foi acontecendo assim de uma forma meio orgânica, assim, tal. E aí eu vou me interessando por um assunto aqui, outro ali, e tal. E aí vai indo, vai indo mais, né? Vou estudando mais, tal. Mas não tem aquele planejamento assim, tipo, daqui 5 anos vou estar em Uhum. tal lugar. Meu, daqui a pouco eu escorrego e, Nem me fale né? de escorregar. Eu escorreguei e quebrei minha clavícula. A coisa mais estúpida do mundo. Interrompeu todas as minhas viagens. Começo Pois do é. ano, tinha um monte de viagem planejada e no final agora estou me poupando, que até agora ainda estou fazendo fisioterapia.
E A vida te mostra assim, assim, ó, pá, pá, você não tem controle de nada. exatamente. A gente não tem controle de nada e cabe a gente, a situação surgiu, aí você age, né? Tipo, você, né, aconteceu esse fato, esse acidente com você, aí você, pá, o fato é esse, como que eu vou fazer? É assim, é simples assim, Sim. né? Simples e ao mesmo tempo complicado, né? Porque daí a gente cria tudo, fica uma viagem mental que agora não vai dar certo e não sei o quê. E no fim, meu, tudo passa, tudo Sim. passa. Edu, faça algum vídeo para as pessoas te seguirem aí. Você não gosta de fazer propaganda de você, é isso? Vamos lá, então. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, né, @Eduardo_Pereira_. Eu tenho minha página do yoga também, do projeto que a gente tem junto ao Parque Vicente Aranha, @Yoga no Parque SJC, esse aí que está aparecendo aí. Inclusive, né, nesse próximo sábado, acho que não sei quando que vai ao ar, mas nesse próximo sábado, dia 13 de junho, a gente vai ter nossa prática lá no Vicentino Aranha. Fica o convite aí para todo mundo. Muito, muito, muito obrigada, viu, pela sua participação, nossa, a gente conversa com você e percebe que você respira. Eu não respiro, eu né? E isso é muito difícil. Eu quero um dia conseguir falar como você que tem uma respiração consciente de fato. Nós nem temos consciência da nossa respiração. É muita prática, prática e prática, né, Edu? É, respirar é extremamente importante, respirar bem, né? No yoga tem uma historinha que fala assim, que a gente nasce com X respirações, né? Tipo, a gente nasce com sei lá quantas mil respirações. E você vai gastando essas respirações. Quando você gastar, aí você morre. Então, qual que é a Eu já devo sacada? estar próxima da morte, então. Então, quanto mais lento você respirar, menos você vai gastando esse número. E faz bastante sentido, né? Viu, Quando pessoal? a Tem que gente, respirar devagar. quando a gente Respirou respira rápido, morre cedo. quando a gente respira mais devagar, a gente ativa nosso sistema parasimpático, nosso sistema que acalma. Se a gente respira rápido, a gente ativa o sistema simpático, o sistema que agita. Então, Meu os yogis simpático tá sabiam, agitado até quando dorme. Até os quando eu yogis durmo. sabiam o que falavam. Edu, muito obrigada mesmo. Todo sucesso do mundo para você e para todas as pessoas que tiverem contato contigo, né, dessa experiência maravilhosa, porque de fato, quando eu faço aula, quando eu consigo fazer aula contigo, eu saio outra Beatriz, não é a Beatriz acelerada. Muito, muito obrigada, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Comentem, compartilhem também com as pessoas que vocês conhecem que precisam desacelerar, conhecer o trabalho do Edu. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Agradeço tchau, mais uma Edu. vez. Tchau, tchau.